a gente viu nas aulas anteriores. E hoje a gente vai ver, então, esses conceitos. O central é o momento angular. Vão aparecer relações de momento angular com o torque, com uma nova quantidade chamada momento de inércia. E a segunda lei de Newton da rotação vai aparecer dessa relação do momento angular com o torque. Vamos ver que esse momento de inércia vai reaparecer na energia cinética de rotação, de tal modo que esses conceitos todos vão ficando consistentes e análogos. A translação e a rotação vão ter expressões análogas que vai ficar fácil da gente compreender melhor também essas relações. Então a gente está tratando com o sistema de partículas, mas em especial um sistema de partículas em que tem a propriedade de que as posições relativas entre as partículas se mantêm, de tal modo que eu tenho um corpo rígido. Então, um corpo rígido ele pode, além de transladar, de mudar a sua posição no espaço, como está representado aqui, em que a condição para essa translação é que todos os vetores de deslocamento são iguais. Então, se essa extremidade se desloca até aqui, essa se desloca até aqui, de modo que é igual o deslocamento. Mesma direção, mesmo sentido, mesma intensidade, mesmo módulo. Eu vou ter em todos os deslocamentos de um corpo rígido que faz uma translação pura. E eu posso também ter uma rotação pura, quer dizer que eu tenho um eixo, tenho em uma linha um conjunto de partículas que não muda a sua posição, e todas as outras giram em movimento retilíneo, movimento circular uniforme em torno desse eixo aqui, chamado eixo de rotação. O movimento circular uniforme, então, dessas partículas em movimento do corpo em movimento de rotação, circular é a trajetória e uniforme é o módulo da velocidade. Esse uniforme refere-se ao módulo da velocidade que é constante. Então, o movimento circular uniforme, a força aplicada ao corpo é chamada de força centrípeta, e da segunda lei, força igual a massa vezes aceleração. E aqui a gente tem essa situação em que a aceleração é perpendicular à velocidade, exatamente perpendicular à velocidade. Então a velocidade muda de direção ao longo da trajetória, mas não muda de intensidade. A aceleração, a força não vai alterar o módulo da velocidade, mas a sua direção. Se a força é constante, o movimento então é circular. Novas grandezas aparecem aqui, que são importantes, que é o deslocamento angular. Então, visto desse ponto do centro de curvatura do movimento, que é um ponto que vai estar fixo no meu referencial, vai ter um deslocamento angular, então, da partícula aqui. Como varia esse ângulo, né? Então, a variação dele no tempo é a velocidade angular. O deslocamento, normalmente, unidade é radianos, pode ser graus também, mas normalmente se usa radianos. A velocidade, então, angular, que como muda esse ângulo, vai variar em radianos por segundo. Eu tenho a velocidade tangencial, que vai ser em metros por segundo, que é o comprimento da trajetória nesse trecho, dividido pelo tempo. E a velocidade tangencial e a velocidade angular se relacionam pela expressão velocidade tangencial é igual a ômega-r, ômega é a velocidade angular. A aceleração radial está relacionada com a velocidade tangencial pela relação v² sobre r, essa aceleração radial.
basicamente foi isso que a gente viu com relação ao movimento circular, uniforme. Quando eu aplico forças sobre corpos, que eles vão estar, então, tender a rotacionar em torno de um eixo, uma grandeza importante é o torque, também chamado de momento da força. Tenho aqui as forças, tem uma barra ideal, quer dizer, massa zero, massa desprezível, melhor falando. E esses corpos, então, sobre essa barra, vão estar aplicando força sobre essa barra, no caso aqui a força vai ser o peso, né? A barra vai aplicar uma reação de tal modo que eu tenho um equilíbrio translacional. Esses corpos não vão estar transladando, o centro de massa desse corpo vai estar aqui no eixo de rotação, por exemplo, se ele estiver em equilíbrio. Então eu vou ter um equilíbrio translacional. Quer dizer, a barra vai estar reagindo a esse peso aqui, por isso que a gente chama de reação, equilibrando cada um desses corpos aqui, de tal modo que a soma total das forças, a resultante, vai ser nula. E eu tenho também, então, o torque, esse momento da força, marcado pela letra N, denotado pela letra N, que é o produto vetorial da posição em que a força está sendo aplicada, vetor, força aplicada, né? Esse produto vetorial R, vetor F. A gente lê-se assim. Isso é um vetor, que a gente usa a regra da mão direita para determinar a sua direção e o seu sentido. Então, coloco o dedo indicador na direção do deslocamento, é o primeiro, coloco o dedo médio na direção da força. Então, aqui no caso, para mim, esse vetor momento, com relação ao momento 1 aqui, momento da força 1, vai estar saindo do plano, né, nessa direção aqui para mim. Para vocês, vai estar saindo também da tela. Enquanto que aqui, ao contrário, ponto R na direção, né, de F, o R2, minúsculo, né, vetor posição, a força, a ponto, vai estar aqui entrando, o momento aqui vai estar entrando na tela. Está nessa direção aqui, perpendicular à tela do computador. O 1 vai estar saindo da tela e o 2 vai estar entrando na tela. Então, assim eu tenho a direção e o sentido do vetor. O módulo é dado por o módulo do vetor posição, o módulo da força e o seno do ângulo formado entre eles. Quando que o seno é maior? 90 graus. Então, a força, o torque, né, o momento da força é maior quanto mais perpendicular for a força com relação ao vetor posição. A gente até sabe disso. Eu vou abrir uma porta, eu vou fazer um momento da força. Eu vou fazer esse momento da força de que modo? Eu vou empurrar a porta perpendicularmente. Se eu tentar empurrar a porta, abro um pouco a porta e empurrar, né, nesse sentido aqui, se eu for, por exemplo, eu tenho uma porta aqui, tem a porta, eu empurro aqui, está aqui o eixo, para que a porta se abre. Empurro aqui onde está a maçaneta. Se eu abrir um pouco a porta e tentar empurrar aqui, a porta não vai sair do lugar. Então, se for no mesmo sentido, no caso em que o ângulo aqui vai ser zero, né, formado entre aqui a posição, né, o R, F1, R1, por exemplo, ou RA, FA, para não confundir ali. Dessa forma, é máximo,
Por outro lado, se eu tentar empurrar, abro um pouco a porta e tento empurrar aqui, fazer uma força aqui. Vetor posição aqui, R, RB, força B. E se eu fizer isso aqui, esse ângulo 180 graus, aqui o ângulo 90 graus, seno de 90 é 1 e seno de 180 graus é 0. Então aqui não vou conseguir abrir a porta desse jeito. E aqui eu vou abrir a porta com grande facilidade. Então, o módulo do torque vai se dar pelo produto da distância, vamos dizer assim, do eixo até a aplicação da força, o ponto de aplicação da força, a força, módulo da força, quanto mais força eu fizer, mais vai ser o momento. Se a força for muito grande, eu vou bater a porta, né? Quando eu empurro a porta com força, a porta vai bater. Percebo que esse momento vai ser maior do que se eu empurrar a porta com uma força pequena. E o seno, né, entre as duas grandezas. Então, aqui o ângulo está no sentido negativo, né? Lembram? No caso do vetor, aqui o círculo trigonométrico. Então, para cá é positivo, para cá é negativo. Então, por exemplo, menos 45 graus, que mais 60 graus, né? Dessa forma que a gente mede os ângulos. Então, que vai dar negativo, porque o seno no quarto quadrante é negativo. E aqui, tá? Então, que voltou a ter o mesmo erro da aula passada. E aqui é positivo, né? Porque eu estou nesse sentido, tá? Estou nesse sentido, medindo nesse sentido aqui. Aqui, no caso, como o eixo X inicia aqui, esse é o primeiro quadrante, né? Não é que positivo, positivo, negativo, negativo. Aqui é o primeiro quadrante. Eu girei o meu eixo, né? O eixo está nesse sentido aqui, para esse. Começou aqui, estou medindo aqui. Sim. Tá? Posso também, seria equivalente, né? Aqui. Bom, na verdade eu teria que colocar nessa posição aqui, né, a força, o R. E aqui o R, na verdade aqui ficaria positivo e aqui negativo. Tem rotações diferentes aqui, né? Esse está rotacionando, esse faz rotacionar para cá, e esse faz rotacionar para cá. Então, um tem um sentido e o outro tem outro. O equilíbrio rotacional agora é N1 mais N2 igual a zero. Quer dizer, eu somo os torques igual a zero, tenho equilíbrio rotacional. Eu não preciso ter mesmas distâncias, massas iguais, para ter esse equilíbrio rotacional. Se o produto, certo? Se o produto for igual a zero, tá? Se esse produto for igual a zero, eu vou ter um momento, a soma dos momentos igual a zero. O que é o centro de forças? É a posição em que eu coloco, que eu aplico a resultante das forças, de tal modo que os momentos, para um determinado eixo de rotação aqui, que os momentos aqui é a resultante, que é a soma das forças, aqui é o momento resultante, que é a soma dos momentos. Então, se eu colocar a resultante numa posição em que o momento da resultante é igual à soma dos momentos,
Então, eu tenho este ponto aqui, é o centro de forças. E se o centro de forças for o centro de gravidade, então que as forças que eu esteja aplicando sobre o corpo sejam a força-peso, se a barra tiver aqui também o peso da barra, tenho que considerar o peso da barra, etc. Então, o que está fazendo rotacionar em torno desse eixo é a força-peso. Então, essa posição onde eu aplico a resultante é chamado centro de gravidade, ou também o centro de massa. Então, esse ponto aqui seria o centro de massa do meu sistema. Qual que é a posição do centro de massa do sistema? Então, nessa condição aqui, aplicando então o módulo da resultante igual à soma dos módulos, então é aqui o eixo x, então x do centro de massa vezes r, igual a x1 vezes força peso 1, mais x2 peso 2, assim por diante. Os pesos, a resultante é a soma das duas forças, os pesos é massa vezes campo gravitacional, ele aparece em toda a expressão, posso simplificar, passo o produto de massas aqui, a massa total dividindo, e eu tenho então essa expressão para a posição do centro de massa. Então aqui é a posição do centro de massa. E eu posso calcular para essa posição do centro de massa também, para corpos homogêneos e simétricos, é o centro de simetria. Então, eu posso encontrar o centro de simetria, normalmente a partir das diagonais ou dos diâmetros, né, se for esferas ou discos, anéis, acho o centro de massa dessa forma aqui. Retângulos, figuras geométricas simétricas que possuem essa simetria, eu encontro. Posso encontrar geometricamente, e depois, a partir dessas figuras geométricas que eu construir aqui, eu posso saber o centro de massa de todo o sistema. Do centro de massa, como que é o movimento do centro de massa? Então, se eu disparo aqui um rojão, na hora que o rojão explode, o centro de massa continua. Então, a soma das massas aqui vai continuar a mesma, né? A massa aqui vai continuar a mesma, a soma total, e o centro de massa continua. Então, o movimento do centro de massa é igual como se eu tivesse todas as partículas reunidas aqui, como estavam antes. Mas teve a explosão. Então, vamos analisar um pouquinho essa explosão aqui. Então, fazendo uma análise com relação ao momento linear de um sistema de partículas. Então, soltei o rojão, ele chegou aqui. Então, as velocidades são Vx e Vy, mas a força é só a força F, né, que é o peso do corpo aqui. Tinha uma força inicial, o impulso da explosão do rojão aqui, da ejeção, né, o impulso dado aqui. O rojão está nesse ponto aqui. Avança mais um pouco, tenho Vx e Vy, multiplico pela massa, tenho Px e Py, e tem a força aqui. O que é essa força? Essa força é a variação do momento linear, né? Lembrando aqui, se a gente, para obter a segunda lei de Newton da forma que a gente já conhece, se eu substituir a massa vezes a massa vezes velocidade ali, eu vou ter que a força, né, vai ser a variação no tempo de massa e velocidade. A massa é constante, então a força vai ser igual à massa que multiplica a variação da velocidade
que é a aceleração. Então, dessa forma, eu tenho a dinâmica. A força só está afetando a variação do momento, né, na direção Y. Né? Aqui, o rojão estava subindo, a velocidade estava para cima. Ele passou do ponto mais alto, está descendo, velocidade para baixo. E aqui, então, explodiu. O que eu tenho? Eu tenho um monte de partículas. Agora, né, nesse instante em que a força, assim, na hora em que ele explodiu, eu estou representando aqui as partículas, mas estou tentando representar aqui as forças na hora da explosão, tá? da partícula. Então, aqui, essa força aqui seria a força na hora da explosão. Estou considerando que ele ainda está explodindo, que ainda estão interagindo aqui, nesse momento. Tá? Então, eu tenho a força externa, que é a força-peso, mas eu tenho a força da explosão. Na hora que ainda estão se separando aqui as partículas nesse ponto, tá? Que estou representando. Então, eu vou ter forças aplicadas pelo planeta Terra, que é a força-peso, que são forças externas a essa estrutura que estava aqui. E forças internas, forças da explosão, né, das reações químicas, a energia daquela reação química na hora que começa a pegar fogo. Então, ainda está injetando aqui, ainda está acelerando. Então, as forças externas, a força total é a somatória de todas as forças sobre todas as partículas. As forças externas, que é uma partícula genérica aqui, a força K, a força externa K, mais a soma de todas as forças internas. E essa soma é nula, né? A soma das forças internas. Continua nula. Por isso que o centro de massa se move como se fosse a partícula mesmo antes de explodir, porque as forças internas são nulas. Então, a variação do momento total é a soma das forças externas. Né? Aqui, vamos pensar aqui com relação às forças externas. O que são essas forças externas? Então, eu tinha antes aqui, quando eu tinha o rojão inteiro, eu tinha a massa dele. O momento era PmV. E a força era igual a massa vezes a aceleração. Agora, aqui o que eu tenho? Eu tenho que a massa de cada um, M1, M2, M3, MK. Qual que é a soma de todas essas massas? Então, a soma de todas as massas, K, é a massa total, vou chamar aqui de M maiúsculo. É a massa total M maiúsculo, que é a mesma que tinha aqui. É a mesma massa. O momento dessa aqui, ou vamos pegar a força direto aqui, né? Qual que é a força externa que está sendo aplicada? É o peso, aqui, né? Que é o peso da partícula. E aqui o peso do conjunto é P1, peso. Eu estou colocando F para não confundir com o momento, tá? Por isso que eu coloquei F aqui, né? Vou continuar colocando F, mas colocar um índice G aqui, para não confundir com o momento. Então, a força aqui, gravitacional, que é o peso, F1G, mais F2G, mais F3G, mais etc., mais FKG, mais etc., mais até N, F, N, G, quer dizer, todos os componentes, esse aqui é genérico. Então, esta soma aqui, ela vai ser
a massa 1 vezes G, mais a massa 2 vezes G, mais etc., mais massa K vezes G, mais etc. O G vai estar multiplicando todos, e a força gravitacional vai ser G, que multiplica a soma das massas, que a massa é o mesmo. Então eu tenho a mesma força aqui, G que multiplica a massa total, já que vai dar a soma das massas, essa força é igual, é a mesma força. A força gravitacional é a mesma, é a força interna. Não, desculpa, é a força externa. Então, somando individualmente o peso de cada uma das partículas, não mudou. Então, a força continua sendo a variação desse momento, porque o momento também aqui vai ser M1 vezes V1 mais M2 vezes V2, só que esse V eu vou ter V na direção Y, né, que vai estar devido à força, alterando devido à força externa, e V, devido às forças internas, vai ter uma outra direção, cada um vai ter uma outra direção, mas o centro de massa vai ter a mesma direção aqui. Então, essas forças internas, elas obedecem a terceira lei de Newton. Então, a interação de uma com outra, nessa explosão aqui, a interação da 1 com a 3, da 1 com a 2, da 1, todas as interações, aos pares somadas, é nula. Então, por isso que as forças internas, então, agora aqui, vai ser nula devido à terceira lei. Então, devido à terceira lei de Newton, que eu tenho que o somatório das forças internas igual a zero. Então, o momento aqui, esse momento, somatório dos momentos, vai ser uma constante, quer dizer, não vai variar no tempo. Aqui, somatório das variações do momento igual a zero. Tá, então agora aqui a gente pode dizer, né, que falar em forças externas, porque eu tenho um corpo, eu tenho um sistema de partículas, então eu posso falar de forças externas e forças internas. Movimento de rotação. Então eu tenho o momento total, é o momento, vamos dizer assim, devido à variação da velocidade causada pela as velocidades, melhor, né, as velocidades cuja dinâmica tem relação com as forças externas. Então, aqui, isso daqui é o momento do centro de massa, né, mais o momento das forças internas, relativo às forças internas, né, das velocidades devido à interação das forças internas. Então, aqui, por exemplo, isso daqui vai ser constante, né? Aqui, por exemplo, eu tenho esse corpo se movimentando, transladando e rotacionando nessa parábola. Então, aqui é a velocidade do centro de massa e a velocidade das partículas que estão rotacionando aqui, né? Então, tem nessa ponta aqui. A força vai ser dada pelo momento aqui, devido à velocidade do centro de massa, né? Posso dizer assim, a força, né? Essa força aqui vai ser a massa total, variação da velocidade do centro de massa, a força. Quer dizer, o centro de massa continua se comportando como se fosse se comporta como se fosse a partícula, né? Agora aqui eu aumentei a velocidade de rotação. A força que me dá a dinâmica, né, da partícula continua sendo a massa total vezes a variação
da velocidade do centro de massa. Então, esta força aqui não me fala nada, não é capaz de explicar, não explica a dinâmica da rotação. Ela explica bem a dinâmica do movimento do centro de massa, mas ela não consegue explicar a dinâmica da rotação, a soma de todas as forças, né? Então eu preciso lançar mão de uma nova grandeza. Eu vou definir uma nova grandeza que me permita explicar essa rotação, que eu consiga entender como que é a dinâmica dessa rotação. E essa grandeza é o momento angular. Então, aqui a variação, né? Eu tenho aqui o momento linear explica, né, a conservação de momento linear, a variação no tempo do momento linear, explica a translação, mas não explica a rotação. Então, eu estou definindo uma nova grandeza que vai explicar a rotação. Então, a velocidade aqui, eu tenho a posição de cada uma das partículas, tem aqui a velocidade K, a velocidade L, velocidade J, então de cada uma, 2, 3, tem todas as partículas estão rotacionando aqui, com uma velocidade menor aqui, ou, opa, aqui era maior já, com uma velocidade menor, nesse caso, ou com uma velocidade maior. Essa mudança de velocidade vai aparecer nesse momento de cada uma das partículas, né, no momento linear que cada partícula tem. Então, o momento angular ele é escrito em função do momento linear, porque aqui tem as velocidades dessas partículas aqui. E a posição de cada partícula com relação ao eixo de rotação. Está rotacionando aqui o produto disso, o produto vetorial da posição da onde eu estou aplicando cada um dos momentos lineares aqui, vai me dar o momento linear. Então, o momento linear dessa partícula K aqui é o produto de RK, que é a posição da partícula com relação ao eixo, vezes a velocidade que ela tem. Então, se eu dobrei a velocidade aqui, que foi o que eu fiz, eu tinha essa velocidade aqui, vai ser um momento. Na hora que eu dobro a velocidade, o momento angular vai dobrar. Então, primeira, né, consequência dessa minha definição. O momento angular ele vai ser proporcional a essa velocidade, que vai ser a velocidade tangencial. Vocês lembram? A velocidade, né, V é igual ao ômega R. Então, a velocidade tangencial dessa partícula aqui vai estar, né? Você vê aqui, LK igual a R de K, M, V, seno do ângulo igual a 1, nessa situação aqui que é perpendicular, vamos considerar. Então, é proporcional aqui a essa velocidade, que é proporcional à velocidade RK, MK, né? O RK é ômega. Estou adiantando já, mas é proporcional a ômega. Então, se eu aumento a velocidade aqui, eu estou aumentando o ômega, então o momento da partícula, o momento angular, é proporcional à velocidade angular. Então, a primeira consequência dessa definição vai aparecer aqui de novo. Então, a primeira consequência dessa definição é que essa grandeza do momento angular ela é proporcional a essa rotação, né? Então, é um vetor perpendicular ao plano determinado por RP.
Então, o eixo aqui, o vetor tem a mesma direção do eixo de rotação. Tá? Substitui, então, o momento por m vezes v. Então, quanto maior a velocidade tangencial da partícula, maior o momento, e, portanto, também o momento vai ser proporcional ao ômega. Então, para cada partícula eu tenho isso aqui, e para o conjunto todo, então, L vai ser o somatório em K dessa grandeza aqui. Por enquanto, para um sistema de partículas, isso aqui vai ser o momento total. Isso vai simplificar bastante quando eu for trabalhar com o corpo rígido, mas vamos trabalhar um pouquinho aqui. Qual que é a variação com o tempo do momento angular? Então, eu tenho L, que é, para uma partícula qualquer, é R, vetor P, da forma como eu defini aqui, né? Defini R, vetor P. Da regra da cadeia, eu tenho uma derivada, né? Regra da cadeia do produto, como que é? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada, mais o segundo vezes, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, primeiro eu derivo um, e depois eu derivo o outro. Das definições de velocidade e força, eu tenho aqui, ó, velocidade derivada da posição com relação ao tempo, e a força é a derivada do momento com relação ao tempo. Então, aqui está. Aqui eu tenho velocidade. Oi. Rapidinho. Falar, esse L é o momento angular? Isso. Ah, sim. Obrigada. Tá. Aqui, né? Da forma como eu defini, L, momento angular. Esses são as letras mais utilizadas, tá? Então, no caso, momento angular, eu não lembro de nenhum texto que não fosse L. Tá? O torque, que pode ser tanto tal quanto N. Então, muitos textos vão aparecer tal. Mas o momento angular, em todos os textos que eu vi até hoje, sempre aparece L, que eu lembre. Tá? Então, eu usei a regra da cadeia, derivei e identifiquei que aqui eu tenho a velocidade e aqui eu tenho a força. Então, a derivada do momento angular, a derivada no tempo, como que varia o momento angular de uma partícula no tempo? Varia de acordo com essa expressão aqui. Velocidade vezes o momento, força vezes, ou posição da aplicação desse momento angular, vezes a força. Bom, isso aqui é zero. Por quê? Porque P é igual a mv. Então eu tenho aqui, né? Esse daqui eu tenho V, vetor mv. E o produto vetorial de dois vetores quaisquer, vamos por aqui, né? O produto vetorial, já aqui, L, vetor C, melhor. O vetor C, que é A, vetor B, vai ser o quê? Módulo de A, módulo de B, seno do ângulo formado entre eles. Qual que é o ângulo formado entre V e V? Aqui, né? Então, se eu tiver aqui V, vetor V, então é módulo de V, seno de 0 graus. E o seno, função seno em 0, é igual a 0. Seno de alfa, alfa. Então é igual a 0. Isso aqui é 0. Então, esse produto aqui, V vetor P, é 0. O que sobrou? Sobrou que a derivada no tempo do momento angular é R vetor P, que é o torque. Então, o
torque é a derivada, é a variação temporal do momento angular, é o torque. Então vamos voltar lá naquele nosso quadro que a gente tinha aqui, né? Colocar aqui positivo, tanto faz, nesse momento. Vamos colocar aqui, depende de onde eu defini o eixo, né? Meu eixo Z. Então, eu estou colocando, já que esse faz assim, então, ponto R, F, para cá. Estou colocando meu eixo Z nesse sentido. Então, esse daqui negativo, porque está no sentido contrário do eixo. Então, eu tenho isso daqui, a gente já viu, o equilíbrio translacional, tem o torque, tem a soma das forças, né, a resultante aqui. Isso aqui é resultante. E aqui é o torque resultante. Bom, mas eu tenho que a força é a variação do momento, e o torque é a variação do momento linear, e o torque é a variação do momento angular. Então, no equilíbrio translacional, o momento é constante. No equilíbrio rotacional, o momento angular é constante. Então, o centro de massa do corpo está em repouso em movimento retilíneo uniforme, nessa situação que está em repouso. E no equilíbrio rotacional, as partículas do corpo estão em repouso ou em movimento circular uniforme. Para que eu tenha conservação do momento, né, a velocidade angular tem que se manter constante. Então, eu tenho, né, um corpo está em equilíbrio rotacional, por exemplo, esse daqui está em equilíbrio rotacional, por exemplo, está em equilíbrio rotacional, porque está com velocidade angular constante, mas não está em equilíbrio translacional, porque a força não porque tem uma força, né? Não é zero a força. Então, dessa forma eu consigo, veja, tem uma analogia aqui do equilíbrio translacional e equilíbrio rotacional. Qual que é a analogia? A segunda lei de Newton aqui. No equilíbrio translacional, soma das forças igual a zero, a força é definida como a variação do momento com relação ao tempo. Equilíbrio translacional significa que o momento se conserva. Equilíbrio rotacional, momento angular se conserva. A soma dos momentos igual momento, soma dos torques igual a zero, que é a soma das forças. O torque é definido como a variação do momento angular no tempo. Aqui a força é definida como a variação do momento linear com relação ao tempo. Isso implica que o centro de massa do corpo está em repouso, ou em MR1, e aqui significa que as partículas do corpo estão em repouso, né, ou em movimento circular uniforme. Exemplos aqui, então. Né? Por exemplo, um corpo olha assim. É um exemplo célebre aqui, então seria aqui essa esfera descendo a rampa, e aqui sem atrito, né, com velocidade constante. Né? Aqui o que seria? Seria um corpo, um disco qualquer aqui, um eixo, por exemplo, um cilindro aqui, né? E aqui um eixo, e aqui então com velocidade angular constante. Então aqui, para estar em equilíbrio, V constante. Para estar em equilíbrio, ômega constante. E eu posso então ter ambas as situações.
tá? De equilíbrio translacional e sem equilíbrio rotacional. Né? Por exemplo, esse daqui, se essa esfera aqui estiver rolando, em vez de estiver não apenas deslizando sobre a superfície, mas em rotação, ela vai estar com movimento, com equilíbrio rotacional e translacional. O anterior é um exemplo dos dois. Né? O rojão aqui, aquele que foi lançado, é um exemplo. Aquele corpo lançado aqui, que está girando e está... Então, aqui é um exemplo, tem força aplicada, mas não tem torques. Ah, mas se tem força, não tem torque? Não, porque eu posso ter a situação, que é o caso, né, de que a somatória dos torques ser zero, principalmente porque a velocidade vai ser sempre perpendicular às forças aqui. Né? Então, esse daqui tem equilíbrio translacional não, rotacional sim. Né? Esse está girando aqui, como no anterior. Por exemplo, uma roda, peguei aqui uma roda de bicicleta, por exemplo. Tem aqui uma roda de bicicleta e eu pulsiono essa roda de bicicleta aqui, giro essa roda de bicicleta. Então, na hora que eu estiver acelerando, põe uma aceleração tangencial. Na hora que eu estiver acelerando essa roda de bicicleta, eu tenho a situação de equilíbrio rotacional, né? Equilíbrio rotacional, não. Né? E aqui, translacional, sim. Por exemplo, com a roda parada. Então, eu posso ter ou não, eles não estão ligados, teoricamente não estão ligados, cada caso pode ser que haja vínculos, né, no meu sistema que importe numa relação entre os torques e a resultante, mas não necessariamente vai estar vinculado. Vamos pegar o momento angular de um corpo rígido. Tá? Bom, antes disso, até aqui, perguntas. A Bárbara fez uma pergunta agora há pouco a respeito de uma... Acho que foi a única pergunta que tivemos até agora. Por enquanto, tá ok. Tá bom? Tá tudo certo, por enquanto. Pode deixar que se tiver dúvida, eu pergunto. Legal, Bárbara. Tá, então, tiverem perguntas... Vocês estão vendo que a gente está montando uma relação, né, entre o momento, entre as grandezas translacionais e as grandezas rotacionais. Vão aparecendo pares, análogos, e expressões análogas. Né? Então, esta daqui é a segunda lei. Estava esquecendo de... Segunda lei de Newton. Translacional, vamos dizer assim, né, do movimento de translação, vou colocar melhor. Do movimento de translação. Já esta aqui daqui, essa expressão aqui, é a segunda lei do movimento de rotação. Essa aqui. Então, aqui da translação, aqui da rotação. Prof, só para concluir, então,
O corpo vai estar em equilíbrio translacional quando a velocidade for constante, e em equilíbrio rotacional quando a velocidade angular for constante. É isso? Exato. Exatamente isso, exatamente Ok, isso. então. Tá? Então, veja que aqui, basicamente, né, todas as grandezas agora aqui vão ganhar um sobrenome de angular, velocidade angular, momento angular, né, com exceção da palavra força e da palavra torque. A palavra torque vem de torcer, dar uma torcida, né? A origem etimológica da palavra torque. Então, momento angular de um corpo rígido. Então, esse cinza aqui é o meu corpo rígido, um corpo qualquer. Tá? Eu vou rotacionar ele em torno do eixo Z. Então, se eu pegar um ponto, por exemplo, este ponto aqui, né? Pegar esse ponto aqui. Este aqui, que eu estou pegando. Tá? Então, esse é o ponto que eu estou considerando. Aqui é a origem do sistema. Podia ser qualquer ponto a origem do sistema, sobre o eixo. A origem do meu sistema vai ser sobre o eixo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o eixo X, aqui o eixo Y, e aqui o eixo Z, para cima. Qual que é a posição, então, dessa partícula que compõe o meu corpo? Então, está aqui o RI, a partícula. Tá? Qual que é a velocidade? Então, a velocidade nesse ponto aqui, está nesse sentido, mas eu posso trazer ela para cá. Né? Vetor, só para fazer o cálculo do momento. Né? Bom, está aqui, posso colocar. Então, qual que vai ser, tá, o momento? O momento é o produto dos dois. Tem aqui um ângulo entre eles. Está aqui o momento. Genérico, bastante genérico o momento que eu estou considerando aqui. Mas o corpo está em rotação, nesse eixo daqui. Tá? Então, essa partícula aqui, ó, ela está em movimento, sempre tem um eixo de rotação, ela sempre vai manter a mesma distância. É um corpo rígido. Então, aqui tem um ponto neste plano aqui, em que ela vai rotacionar, tem um ponto que é o centro. Né? Então, ela está executando um movimento circular uniforme, essa partícula aqui. Né? Então, esse vetor aqui, tá? RI, quer dizer, o vetor, o raio aqui, é que vai me dar a velocidade, vamos dizer assim, o momento que importa para o caso da rotação. Né? Esse vetor aqui, dessa posição aqui, tá? Com relação a esse plano, porque é onde ele está executando, né, o movimento. Se todas as partículas vão estar em movimento circular uniforme aqui no entorno. Todas vão estar em movimento circular uniforme em torno desse eixo. Quando eu observo as partículas, eu só tenho momento angular mesmo para considerar, só o momento angular com relação ao eixo. Só o momento angular com relação ao eixo não vai se cancelar no final na soma total, né, dos momentos. Porque esse aqui, por exemplo, eu tenho essa partícula aqui, tem esse momento aqui, perpendicular ao plano RV. Essa outra partícula está aqui, também tem, sai um pouquinho aqui, essa partícula, então tem V, vai ter um momento para outra direção.
o que tiver os momentos no eixo Y vão se cancelar. Os momentos no eixo Y vão se cancelar, do eixo X vão se cancelar. Por quê? Porque ela está rotacionando em torno do eixo Z. Todas as componentes, né, que eu possa decompor de cada uma das partículas, todos os outros componentes vão se cancelar. Só vai sobrar momento na direção Z, porque justamente é onde ele está rotacionando, é o eixo de rotação. Então, esse LI qualquer aqui, né, só vai ter só a componente do momento linear na direção Z, o restante vai se cancelar. Um com o outro, né, de todas as partículas na soma. Então, só me interessa o momento na direção RI, na direção Z. Onde o vetor aqui, então, né, na hora que eu penso, eu posso decompor esse momento, essa posição RI aqui, né, na direção. Pensar aqui que eu tinha o eixo X bem aqui. Vou apagar o eixo X, vou colocar aqui. Então, eu só tenho na direção X, decomponho na direção X. Então, se aqui está a direção X, aqui está a direção Y, que está exatamente, né, o meu R. Então, eu tenho na direção X, na direção Y, que eu tiver, e também eu tenho R na direção Z. Então, eu vou ter momento na direção Y, não vai ter, porque ele é justamente na mesma direção da velocidade, é perpendicular aqui. Então, na direção Y não vou ter na direção X, que me dá esse L na direção Y, e vou ter para, né, o vetor posição aqui na direção Z, esse na direção Z, essa partícula aqui vai estar com um momento, por exemplo, positivo aqui, para uma determinada direção. Vai estar Z, V, vai estar apontando para dentro. Né? O momento vai estar apontando para dentro. Essa outra partícula que está aqui, o momento vai estar apontando para cá. Então, essa somado com esse vai dar zero. Todas as partículas eu vou ter momentos relativos ao eixo Z apontando para dentro, que somados vão dar nulo, vai dar zero, de todas as partículas aqui. Momento apontando para cima e só tenho esses momentos para cima, né? E os na direção Y, no caso aqui, para esse eixo, para essa partícula, deu zero, mas para outros, vai de um lado do outro e vai somar e vai dar zero. Tá? É uma geometria um pouco mais difícil de entender, mas pela própria simetria, né, dá para ver de que sim, o corpo vai girar em torno desse eixo aqui. Se a gente comparar com essa situação, vai estar esse eixo aqui, que vai estar, o corpo vai estar rotacionando, que eu tenho o momento torque que vai ser nessa direção, o momento angular que vai ser nessa direção, né? Okay? Na direção do eixo de rotação. Geometria um pouco mais difícil aqui para entender, mas espero que vocês tenham entendido aqui a geometria. Então, os componentes aqui do LI só os componentes na direção Z é que vão contar. Né? Só os componentes do momento na direção, não é que só, né? Só serão consideradas. Tem outros componentes, só a componente do momento
linear na direção z será não se anulará. Porque todas as outras, depois, quando eu somo, o corpo está rotacionando, quando vai somar, todas as outras vai ser zero. Vão dar zero, né? Soma. Então, eu posso escrever a velocidade, né, da partícula, posso escrever a velocidade da partícula aqui como ômega vezes RI, porque é movimento circular uniforme. Se eu combinar as duas, vai aparecer L da componente Z, vai ser a massa da partícula vezes RI ao quadrado, apareceu um RI aqui, mais o RI é um M, vezes o ômega. Tá? Quando eu somar todas as partículas, eu vou ter o momento angular na direção LZ, que é o momento no eixo, com relação ao eixo de rotação. Somando todos vai dar somatório de I, MI, RI ao quadrado, vezes ômega. Esta grandeza aqui, somatório de MI, RI ao quadrado, é o chamado momento de inércia. I de inércia. Somatório em I, MI, RI ao quadrado. Somo todas as partículas do produto, massa vezes o raio ao quadrado. Tá? Então, eu vou ter uma expressão, tá, para o momento angular, que é momento de inércia vezes a velocidade angular. Se a gente comparar, né, com o momento, com o análogo translacional, momento linear é massa vezes a velocidade da partícula, né, do corpo da partícula. Então, aqui, o momento de inércia é comparável, tem um análogo translacional com a massa. Aqui vários exemplos de momento de inércia. Como que eu calculo isso daqui? Por integral. Tá? Então, no curso de física a gente faz, mas apropriado, né, para o curso para graduação em física, para vocês eu só apresentar aqui. Então, tem relação, né? Como esse daqui é fácil de entender, né? Olha, eu tenho só um disco. Então, eu estou pegando todas as partículas com uma distância r, né, o I é a somatória, né, dos MI, RI ao quadrado. Todas as partículas, então, se o disco é homogêneo, todas as partículas têm a mesma massa. No caso, como é um disco, eu tenho que integrar, né? Vou integrar. Então, o R fica R mesmo, mas aí é uma variável que corre, né? Mas aqui é uma constante. E a massa é um dm. E o R é constante. O R é uma variável constante. Então, ficou a integral de R, integral dm. Olha. A integral de dm é o próprio... Opa, R ao quadrado. Que é R ao quadrado. Então, a integral da massa é a própria massa. Integral somando todas as massas infinitesimais. E o R é constante. Então, esse é imediato, né, com relação ao disco. Para o eixo que está aqui, então a distância vai ser sempre R. Se eu tenho dois discos aqui, né, se eu tenho um cilindro, então eu tenho que somar fazendo variar o R. Então, vai dar metade aqui. Se eu tenho um cilindro oco, então eu tenho esse daqui, que seria como se fosse o cilindro total,
menos o cilindro de dentro. Então eu subtraio, né, o cilindro interno. Isso que fica dessa forma aqui, né? Quer dizer, conta o cilindro inteiro e subtrai o cilindro interno, que aparece aqui. Então, tem formas de se calcular isso daí. Apareceu aqui, foi muito rápido, vou voltar. Eu cortei, para ser mais rápido, o nome desse professor é Cláudio Furukawa. Então, veja, ele está medindo as massas, deu 6,3, deu 6,3, deu 6,3, todos têm a mesma massa. Eu tenho um cilindro que tem um cilindro bem denso dentro, só uma casca para ter o mesmo diâmetro, tem um que é compacto e tem um que é só a casca. Aí ele vai descer, colocar os 3 cilindros para descer juntos, tá? Vai ajeitar ali os 3 cilindros, vai soltar. Quem chega primeiro? O cilindro branco. Vai fazer de novo, confirmar qual vai chegar primeiro, o cilindro branco. Vai fazer uma terceira vez para ninguém ter dúvida de que isso não foi um acaso. Aí, o cilindro branco chega primeiro, depois o cilindro vermelho. Ele mostra, ó, o cilindro branco chega antes, corre mais rápido. Se ele inverte, o cilindro branco não consegue correr mais rápido, porque o cilindro preto tem menor velocidade. O branco vai à frente, invertendo. Agora aqui ele pôs, né, o vermelho terminou a experiência. Preto com vermelho. Okay. Então, esse aqui, né, eu tenho a seguinte situação. Então, esse aqui é o cilindro na ordem, vamos só voltar aqui. Estabelecer uma ordem aqui. Então, cilindro, esse aqui é o I1, I2 e I3, tá? Então, o momento de inércia maior é o I3. Tá? Então, aqui, por algum motivo não apareceu. Deixa eu ver aqui. Então, aqui é o I1, I2 e I3. O maior momento de inércia é o I3, que é o anel mr ao quadrado. Já o cilindro completamente de mesma densidade inteiro, o I2, é metade do momento de inércia desse 3 aqui. E esse 1, ele é maior, é menor ainda o momento de inércia, porque, lembrar como que é o momento de inércia, né? Então aqui, ó, o momento de inércia é o somatório em I de MI RI ao quadrado. Então, esse daqui ele tem a massa, tem um R pequeno aqui. Então, vamos dizer assim, essa onde tem mais massa, né? Esses cilindros, eles são... Esse aqui é completamente oco, então está bem distante do eixo, então o momento de inércia é maior. Esse daqui, que eu tenho partículas próximas e distantes, então as partículas mais próximas têm um momento de inércia menor, como eles têm todos a mesma massa, né? A massa deles é a mesma,
a massa de todos 6,3 gramas, né? Todos eles têm a mesma massa. Então a massa está sendo distribuída aqui para raios menores e para raios iguais também a esse aqui, né? Que é R. Que é R. Então esse daqui vai ter um momento de inércia menor, porque na hora do produto, aqui todos contribuem com R, como a gente viu ali, né? Eu estou fazendo uma soma, isso aqui transformou em integral, mas ali todos, nesse caso aqui, todos estão contribuindo com R. Então, aquela soma ali, né, é uma integral. Isso que dá o mr ao quadrado. Todas as partículas estão, o momento angular de todas as partículas vai ter essa contribuição aqui, né, R ao quadrado dm. Já que não, algumas têm um R menor. E esse daqui está concentrado para um R menor. Então, por isso que ainda, como tem essa concentração aqui, o momento ainda é menor do que isso. Não está calculado, depende. Teria que calcular primeiro esse, depois o outro, né, para poder saber quanto que é. Então, isso daqui está explicado. O momento de inércia 3 é maior do que o 2, que é maior do que o 1. Mas por que a ordem de chegada? Por que quem tem menor momento de inércia chega primeiro? Por que quem tem menor momento de inércia chega primeiro, depois o intermediário e, por último, quem tem maior momento de inércia? Por que ele demora mais para chegar? Então, vamos calcular a energia cinética rotacional. Tá? Então, a energia cinética rotacional da partícula K. Então, tem aqui a partícula K. Vou calcular aqui. Pode estar tão sumido aqui que... Quero mudar a cor aqui, tá? Então, esta partícula aqui. Tá? Que eu vou calcular o momento a energia cinética. Então, como que é a energia cinética? Calcula com a definição da energia cinética. Massa da partícula, velocidade translacional ao quadrado sobre 2. Mas a gente tem, né, que a velocidade translacional é massa da partícula K vezes a velocidade angular. Então, substituir aqui. Veja, tanto o ômega quanto o RK estão elevado ao quadrado. Vou somar, né, então, essa aqui é a energia cinética da partícula K. Isso aqui fica assim, assim. Isso aqui é do corpo rígido. Então, como que eu acho do corpo rígido? Eu somo todas as partículas, né? O K é um genérico aqui, somo 1, 2, 3, até o última partícula. Bom, o ômega é comum, então eu vou fatorar aqui, né? Ômega ao quadrado e o 2. Então, ômega ao quadrado sobre 2 é comum. Essa quantidade aqui é o momento de inércia. Então, é I ômega ao quadrado sobre 2. Vamos comparar com a energia cinética translacional. Energia cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Então, veja, eu estou estabelecendo aqui uma relação, né?
a energia cinética vamos dizer assim, de translação depende, a de translação depende da massa, de rotação do momento e inércia. Então, estão relacionados. Velocidade angular com velocidade linear. Pois bem, mas vamos então voltar. Então, vamos voltar aqui, né, para essa situação aqui. Então, eu sei que esse corpo aqui, né, então a energia cinética, vou colocar aqui. Espera um pouquinho. Então, a energia cinética, né, de cada um desses corpos total, a energia cinética total vai ser a energia cinética rotacional mais energia cinética translacional. A energia cinética rotacional é I ômega ao quadrado sobre 2. Mais energia cinética translacional é mv ao quadrado sobre 2. Então, essa energia total, se a gente olhar aqui, né? Essa energia total, ela tem que ser proporcional. Deixa eu passar aqui rapidinho, senão para não correr o risco de travar. Se eu tentar pular. Então, esse daqui, é de maior momento, este intermediário, este de menor. Menor na ordem lá, né? Então, ó, eu tenho aqui uma energia potencial, que é igual para os três, a energia potencial, que está se transformando em energia cinética. Então, essa energia cinética aqui é igual à energia potencial constante para os três. Então, eu posso escrever assim, ó, a energia cinética do 1 no topo lá da total, né? É igual à energia cinética do 2, que é igual à energia cinética do 3. Eles têm que ter a mesma energia cinética em todos os pontos, já que é igual à energia, né, com relação ao momento, né? Em qualquer instante aqui vai ser igual. Então, vou escrever assim, I1 ômega 1 ao quadrado sobre 2 mais M1 V1 ao quadrado sobre 2 tem que ser igual a I2 ômega ao quadrado sobre 2 mais M2 V2 ao quadrado sobre 2. Então, como o que vai ter maior energia, o que vai ter maior momento, né, por esse 3, que tem maior momento de inércia, ele tem que ter menor velocidade angular aqui. Né, esse maior velocidade angular. Porque ele tem que chegar, vamos dizer assim, ele tem que chegar aqui com a mesma energia do outro. Se ele tem mais momento, a massa é igual. Né? As massas são iguais. Massas iguais. Né? A velocidade aqui desse vai ter que ser menor lá no final e esse velocidade maior. Só porque esse daqui, essa quantidade aqui, é maior. Então, como essa quantidade é maior e a massa é igual,
ele tem que diminuir as suas velocidades para poder ter a mesma energia, porque senão ele teria, né, maior energia. Tá? Então isso é menor. Está ali escrito com animais, né? Isso aqui é menor. Tá? Então, o que tem maior momento de inércia tem que ter menor velocidade angular e, portanto, também menor velocidade da partícula aqui. Está correndo nesse sentido, né? Da partícula aqui. Esse aqui tem que ter velocidade maior do que o outro. Então, aqui é a velocidade. Aqui é a velocidade. Tá? Então, por isso que esse que tem maior momento de inércia, que é o 1, chega antes, por exemplo, do 2 e do 3, né? Tá? Porque ele tem maior momento de inércia. Perguntas? Prof, calma aí. Então, o 1 tem maior inércia? Não é menor inércia e maior velocidade? Eu troquei, né? Aqui, eu troquei o maior e o menor. Aqui não, é o menor, maior, é isso. Esse aqui é menor, na hora de escrever, menor inércia. Vamos inverter aqui. Bom que você observou. Então, 1 tem menor inércia, maior velocidade. O 1 chega primeiro. Né? Aqui é maior. Então, ele tem menor velocidade e chega em segundo. Né? Isso é igual ao 3. Então, esse aqui ainda é menor, maior ainda, né? Mais maior. Olha aqui, um maior, maior. Então, esse daqui é menor, esse aqui é pequeno, esse é maior e esse é maior ainda. Então, aqui a velocidade. Esse aqui a velocidade é grande. Fazendo umas barrinhas aqui para representar. Esse aqui é a velocidade intermediária. E esse aqui a velocidade pequena. Então, para poder, de tal modo que fiquem iguais as energias. Você diz, mas por que a velocidade aqui vai estar, essa velocidade aqui, esse momento e essa velocidade vão estar, não estão relacionados, né? Teria que estar relacionado isso aqui. Então, esta velocidade aqui, né, essa velocidade, ela é relacionada com dessa forma, né? A velocidade tangencial aqui, a velocidade é igual a ômega R. Então, posso escrever aqui, vou abrir mais um só para continuar analisando aqui. Tá? Então, a gente tem que a energia cinética é total, né? E
ômega ao quadrado sobre 2 mais mv ao quadrado sobre 2. Então, se a gente lembrar que V é igual a ômega R, então nós vamos ter que energia cinética é igual a I ômega ao quadrado sobre 2 mais M ômega vezes R ao quadrado sobre 2. Então ficou E igual a I ômega ao quadrado sobre 2 mais M R ao quadrado sobre 2 vezes M, vezes ômega ao quadrado. Então, esse daqui também é um assim, um momento, no caso, né, pegando aqui para o disco, né, para esse disco aqui. Desculpa, para esse, a gente chama isso aqui de um anel, né? É um cilindro, mas é um cilindro ou anel. Então, para esse cilindro aqui, que eu peguei, que todas as partículas, então, era igual a ômega R, só desse R aqui, e isso também é I. Então, a energia cinética vai ser I sobre 2 ômega ao quadrado, mais I, essa parte de cima, né? Isso aqui vai ser I sobre 2. I sobre 2 ômega ao quadrado. Então, a energia cinética total é I ômega ao quadrado. A soma, né, da energia cinética mais energia cinética potencial mais energia cinética translacional pode ser descrita dessa forma. Então, daqui, colocando só em função da velocidade angular dos cilindros. Então, aquele que tem maior momento de inércia vai ter menor velocidade angular. Prof, Oi. aqui embaixo você colocou uma fórmula I igual a mr quadrado sobre 2. Mas aqui você substituiu mr quadrado sobre 2 sobre I sobre 2? Oi? Espera um pouquinho. Não, eu me confundi aqui, não. Aqui, ó. Tá, eu é me que eu confundi. Entendi agora. Tá, então aqui, né? É que mr ao quadrado é igual a inércia. Acho Eu que confundi. Isso, é só essa parte aqui, né? Que é I. Eu confundi aqui. I. Então, por isso que eu pus aqui sobre 2. Na hora eu pus e corrigi. Não. Tá? Então, explica, né? Um outro exemplo, né, que a gente vê e tem vídeos, inclusive na internet, tem um vídeo de Minas Gerais, só que não consegui capturar aqui, minha internet não está muito boa, não consegui capturar o vídeo. E depois eu capturo, ponho, em que aparece uma pessoa sentada nessa banqueta aí, que pode girar, e aí ela está fazendo exatamente isso aqui, né? E aí tem uma velocidade, tá, né? Então aqui eu pergunto, qual está mais veloz? O desenho mais ou menos já representa, mas... Né? Então, esse aqui, olha, como que é o momento? Então, o momento angular, observação do momento angular, né? O momento angular L é igual para os dois. É a mesma pessoa sentada, a única coisa que ele faz é fechar os braços. Tá? Então, o momento angular é I que multiplica ômega. Então, vamos chamar isso aqui de situação A e aqui de situação B. Então, eu tenho que IA ômega A, vou tirar aqui, que é do eixo Z só. Então, IA ômega A é igual a IB
ômega B, né? Por conservação do momento, não é porque ele fechou os braços, mudou a sua estrutura aqui. Bom, esse aqui, ele tem esses pesos aqui, o braço, vamos pegar a partir daqui, né? Essa parte aqui, toda mais distante do que esse daqui. Então, aqui o momento de inércia A, que o momento de inércia é o somatório, né, em K, de MKRK ao quadrado. Então, esse momento de inércia aqui, como eu tenho essa parte aqui mais distante, né, vai ser maior do que o momento de inércia de B, né, que está mais próximo. Esse R aqui é maior do que esse aqui. Aqui o R, aqui o R. Então, esse daqui tem um momento de inércia menor, o B. O momento de inércia é maior aqui. Então, se o momento de inércia é maior em A, velocidade angular menor, momento de inércia, então, aqui menor, velocidade maior. Então, há um aumento, quando ele fecha os braços, há um aumento da velocidade angular, que é o caso da bailarina também, né? O rodopio da bailarina é em função disso, né? Quer dizer, ela se coloca rodopiando, e fecha os braços, né? Põe o braço para cima e aí aumenta a sua velocidade de rotação. A bailarina, né? Veja, tá aqui, tá? Ó, ela gira, ela fecha os braços, ó, fecha, e aí ela abre os braços para parar, porque dá maior estabilidade, porque diminui, aumenta o momento de inércia, diminui a velocidade